Aleluia. Estou aqui na tarde desse dia, nesse lugar santo, monte, lugar de falar com Deus, um monte chamado como Monte da Resposta. Eu creio que Deus, Ele vai falar conosco através dessa palavra que fica lá em Lucas, no seu capítulo 5. O contexto vai dizer a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Vai dizer assim no seu capítulo 5: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num do barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e se rompia-lhe a rede. Louvado seja Deus. Essa palavra ela vai nos chamar a atenção, porque louvado seja Deus, a palavra de Deus vai dizer que aonde Jesus, o Filho de Deus, ele passava, onde o Filho de Deus ele se encontrava, uma multidão ali acompanhava, uma multidão, aleluia, ali seguia Jesus, porque Jesus ele curava, ele fazia milagre, prodígio, aleluia. Aonde tinha um paralítico tinha que se levantar, aonde tinha um cego ele tinha que enxergar, aleluia, aonde tinha um mudo ele tinha que falar, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai relatar, irmão, aleluia, que Pedro, ele vai, aleluia, pescar, porque Pedro, ele é conhecido como pescador, aleluia, de peixe. Então Pedro, ele vai, aleluia, pescar a noite toda, aleluia. A Bíblia vai afirmar que Pedro pescando a noite toda, Pedro, ele vai com seu barco, com a sua rede, aleluia, ele vai no mar e num lugar para pescar. E esses 4 itens que Pedro vai usar, aleluia, louvado seja Deus, o barco, a rede, o mar e o lugar, ele vai ter a frustração. Agora, louvado seja Deus, eu vejo Pedro, louvado seja Deus, na manhã do dia, lavando a sua rede. E a Bíblia vai relatar que Jesus está no lago de Genezaré, ensinando uma multidão. Agora a Bíblia vai me relatar que Jesus vai se aproximar do barco de Pedro. Mas a Bíblia ela vai dizer que havia 2 barcos, mas só que Jesus ele vai entrar no barco de Pedro e vai pedir Pedro para afastar um pouco, aleluia, o barco da terra. Aleluia. Vai entrar dentro do barco de Pedro e vai ensinar do barco a multidão. Aleluia, ali Jesus dando um dos seus sermões, ele vai ensinar aquela multidão do barco. E quando Jesus vai despedir a multidão, ele vai dirigir a palavra para Pedro e vai dizer: Pedro, aleluia, vamos para o mar alto para pescar. E Pedro vai responder: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nenhum peixe, mas porque tu mandas, eu irei. Olha o que esse homem está querendo dizer, irmão, ensinando para nós, mediante a sua frustração, mediante a sua pesca que esteve frustrada, aleluia. Pedro, ele não vai dizer que não para Senhor, aleluia. Pedro, ele vai resolver obedecer, porque Pedro, ele sabia que obedecer é melhor do que sacrificar. Enquanto muitos estão, aleluia, sacrificando, aleluia, Pedro, ele vai obedecer. A Bíblia vai dizer que agora Pedro, aleluia, ele vai, aleluia, ir a caminho ao mar alto. Olha só, irmão, agora Jesus vai pegar os 4 itens que Pedro usou: o barco, a rede, o mar e o mesmo lugar da frustração de Pedro. Aleluia, agora eu vejo Jesus indo a caminho, aleluia, a frustração de Pedro para pescar. Agora eu posso ver Pedro querendo lançar a rede do lado esquerdo e Jesus dizendo: não, Pedro, lança do lado direito, porque lado direito na Bíblia significa honra, honraria, meu irmão. Aleluia. Então Pedro agora ele vai pegar e vai lançar a rede do lado direito. E no capítulo 6 vai dizer que Pedro, aleluia, ele colheu uma grande quantidade de peixe. Então eu posso te afirmar que Pedro ele não pescou o peixe. O próprio Deus, aleluia, fez que os peixes entrassem na rede de Pedro. E a Bíblia vai relatar que era uma grande quantidade de peixe que se rompia a rede. Então Pedro vai chamar os barquinhos que estavam à sua volta e vai, aleluia, dividir o peixe. Agora Pedro vai chegar, aleluia, na beira da praia, vai abandonar a rede, vai abandonar o barco, vai abandonar tudo e vai seguir Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.
Então agora eu posso ver que Pedro entendeu, aleluia, porque Deus, aleluia, pode proporcionar para ele o peixe, pode proporcionar para ele a vestimenta, pode proporcionar para ele tudo, porque louvado seja Deus. Porque naquela época Pedro tinha que pagar tributo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia não é diferente, aleluia, que nós temos que pagar, aleluia, louvado seja Deus, uma conta. Então Pedro, aleluia, estava preocupado. Agora ele vai entender que Jesus pode proporcionar para ele o peixe, pode proporcionar para ele, louvado seja o nome do Senhor, tudo. Aleluia, agora Jesus, aleluia, louvado seja Deus, não vai mudar a função de Pedro, somente, aleluia, vai mudar, aleluia, a pesca, aleluia. Pedro pegava aquilo que estava vivo, que é o peixe, matava e tirava a vida. Agora Jesus vai dizer para Pedro: ei rapaz, eu quero que tu pegue aquilo que está morto lá no mundo, que é o traficante, o miliciano, a prostituta, e dá vida com a minha palavra. Aleluia, o que eu quero dizer, aleluia, para com essa palavra na tarde desse dia, é que todos nós temos um objetivo, mas Jesus, aleluia, ele tem um propósito para mim e para a tua vida. Qual é o propósito? Ei, Jesus quer que nós sejamos ganhadores de alma para o reino, e assim ele fez na vida de Pedro, aleluia. Ele disse: Pedro, agora tu vai pegar aquilo que está morto lá no mundo espiritualmente e vai semear a minha palavra. A palavra de Deus é vida, então pregue a palavra de Deus em nome de Jesus. Assim eu agradeço.